Olá, bem-vindos a mais uma edição das Conversas AIM. Desta vez o meu convidado chama-se Hélder Moraes. Ele é fundador e presidente do Conselho de Gerência da Nova Sotecma, uma empresa que existe em Angola há mais de 25 anos, embora nós hoje tenhamos como mote de conversa 25 anos os últimos 25 anos de Angola. Claro que vamos também poder recuar um pouco mais para saber um pouco sobre a gênese deste empreendimento que fundou há alguns anos, mas também o seu percurso por Angola. E para começar, os últimos 25 anos enquanto empreendedor, enquanto homem de negócios e investidor e gestor, quais é que foram os momentos mais marcantes que pode assinalar? Muito bom dia, é um prazer estar com vocês e associar-nos a esta comemoração. De facto, nós temos um bocadinho mais do que 25, portanto, a Nova Sotecma foi constituída em 1995, portanto, em maio do ano que vem fazemos 30 anos. Embora tínhamos muito mais de história, uma vez que a Nova Sotecma deriva da Sotecma, que por sua vez faria agora 70 anos. Portanto, temos uma história um bocadinho maior. A minha história de 30 anos na Nova Sotecma, portanto, quando foi constituída, fui o fundador e mantenho-me como o presidente do Conselho de Gerência da empresa e, portanto, tenho a minha história pessoal associada, como é evidente, à história da Nova Sotecma. E também, por isso mesmo, associado aos últimos 25 ou 30 anos da história de Angola, porque como uma empresa que existe no mercado há tanto tempo, temos o nosso percurso e o nosso desenvolvimento associado a esses tempos, que, como referiu, teve como principais momentos que caracterizaram o desenvolvimento do país e simultaneamente caracterizaram o desenvolvimento da empresa. E o mais marcante para nós, voltando um pouco atrás, foi o advento da paz. Portanto, a partir daí houve uma mudança muito grande na história que tínhamos em economia de guerra e que passámos a ter numa economia de paz. A seguir, temos como um momento marcante também uma mudança de paradigma que o país teve, que foi o abandono da economia planificada para uma economia de mercado. E naturalmente isso introduziu também na empresa, ou proporcionou à empresa também mudanças muito grandes na forma de abordar o mercado e no próprio desenvolvimento da Nova Sotecma. Portanto, estes dois momentos, para mim, são momentos cruciais para se entender o país e se entender o desenvolvimento da Nova Sotecma. Economia planificada versus economia de mercado, o que é que representou do ponto de vista de desafios e também de oportunidades? Na economia planificada dependíamos exclusivamente ou muitíssimo das empresas de Estado e, portanto, e dos programas planificados que se desenvolviam. E no mercado, com o aparecimento de empresas e o empreendedorismo privado, a nossa relação passou a crescer e a tornar-se predominante na relação com as empresas privadas, não é? Portanto, houve uma mudança muito grande. Para além do mais, a mudança sentiu-se também no desenvolvimento do país, porque a seguir, quando se começou com a economia de mercado, foi na altura em que o país cresceu mais, o PIB cresceu mais. E a Nova Sotecma, como parte integrante da nossa história,
o nosso volume de negócios e a nossa atividade está perfeitamente sintonizado com a variação do produto interno bruto. Quando ele está em baixo, nós estamos em baixo. Quando ele sobe, nós também subimos. Quando ele desce, nós também descemos. Pode estar desfasado no tempo um bocadinho, mas seguimos esse percurso, que é lógico, não é? Portanto, nós dependemos fundamentalmente da economia, os investimentos e as empresas compram mais ou menos, desenvolvem mais atividades, função desta a evolução da riqueza do país, portanto, que se traduz, ou que se pode ler de uma forma simples, no valor do produto interno bruto. E qual é que é a caracterização deste empresariado privado da altura? O que é que existia de atividade económica e comercial de uma forma mais na economia planificada éramos muito poucas empresas privadas, não é? Portanto, nessa altura havia muito poucas empresas privadas. Nós somos uma das, em 95, das poucas empresas privadas que existiam no momento. Estou a falar na nossa área agroindustrial. Ou mesmo na construção civil. Com o aparecimento da economia de mercado, em que se privatizaram uma série de atividades e que se favoreceu o aparecimento de novas empresas, o relacionamento passou a ser diferente. Enquanto que anteriormente era um relacionamento, o negócio derivava da maior ou menor proximidade que tínhamos com o poder, digamos, com os órgãos de decisão. A partir daí passou a ser, como diz a economia de mercado, a nossa atividade avaliada de forma permanente pelas pessoas com quem nos relacionamos e pelo preço que tínhamos ou pelo serviço que prestamos. Portanto, são características completamente diferentes, não é? E, portanto, quando a economia de mercado começou a ser implementada como objetivo em Angola, houve muitas mais empresas que apareceram e aí passou a ser, como se costuma dizer, quem tem unhas é que toca viola. Portanto, não havia tantos, não quer dizer que não haja, mas não havia tantos apadrinhamentos, digamos, de empresas que se mantinham de forma sozinhas no mercado, sem concorrência, não é? Mas nessa altura, como referiu, a vossa atividade estava muito centrada no setor agroindustrial e de lá para cá a economia diversificou-se de alguma forma, embora não ao nível daquilo que é expectável para para qualquer país. Portanto, continuamos obviamente muito dependentes muito fortemente dependentes de uma única fonte de receita, que é o petróleo, e a agricultura durante esses últimos 25 anos, ou se recuarmos um pouco mais, esses últimos 30 anos, não se diversificou ou não cresceu o suficiente para que vocês também pudessem crescer um pouco mais. Como é que se aguentaram ao longo deste período? Olhando para trás um pouco e até ouvindo alguns especialistas que conhecem desta matéria muito mais do que eu, muitos economistas, ouve-se essas pessoas dizerem que os problemas continuam a ser os mesmos. Portanto, Angola tem tido um problema cíclico, que deriva fundamentalmente disso que referiu. Portanto, a economia tem seguido quase que exclusivamente o ciclo do petróleo. Os preços do petróleo estão baixos, a nossa economia desce e fica em baixo. O preço do petróleo sobe, nós passamos a ter mais disponibilidade e o nosso PIB aumenta. E isto tem sido um ciclo. Tem sido um ciclo exatamente porque Angola não tem aproveitado esses períodos bons para fazer essa diversificação que referiu. Enfim, parece ser a receita para todos os males, não é? A diversificação da economia é de facto
o principal receita para a generalidade das dificuldades que temos. Nós temos que deixar de depender como dependemos do petróleo. Só assim é que nos livraremos de estes ciclos, que são os ciclos de baixa e de alta do preço do petróleo. No nosso caso, não só de baixa do preço, mas como também de baixa da produção, que é um problema que acresce ao anterior, é termos outros produtos e outros setores desenvolvidos, que infelizmente não temos. Obviamente que já se deram passos e há muita coisa feita nessa área, mas a maior parte da nossa riqueza está na produção petrolífera e por isso somos mais ricos ou mais pobres consoante ele vale mais ou vale menos. Para um investidor, para um empresário manter-se ao longo desses últimos 30 anos, provavelmente a diversificação do seu investimento também é fundamental. E costuma-se a dizer que não se pode deixar os ovos todos na mesma cesta. Como grupo, o que é que para vocês foi fundamental para este crescimento? A nossa atividade sempre começou por estar fundamentalmente ligada à agroindústria, portanto nós fabricávamos máquinas para a agroindústria, máquinas para o descasque do café, para a farinação do milho e da mandioca, para a produção do óleo de palma. E infelizmente ao longo destes últimos anos tivemos que vir abrandando essa capacidade e em alguns casos até abandonando essa atividade, porque o mercado não era suficiente para se justificasse a existência dessa produção. Isso é uma verdade. E portanto passamos a estar muito mais virados para a área comercial e de serviços, prestação de serviços, não só para a agroindústria, como também para os serviços ligados à construção civil, que foi uma área de maior desenvolvimento no país durante os últimos tempos. Ultimamente temos vindo que as políticas têm aumentado a produção agroindustrial e o investimento agroindustrial. Acho que não há ainda suficiente investimento privado nessas áreas. Portanto, houve muitos projetos estatais que tinham tudo para dar certo, mas que infelizmente não deram. Portanto, são maus investimentos, mas tem-se verificado que o investimento privado na agroindústria tem aumentado, não é? Com alguns investimentos privados. E o que é que acha que estará por detrás desse novo interesse do empresariado em apostar na agricultura, tendo em conta que nos últimos anos os próprios empresários diziam que não havia condições? Há aqui condições e aqui refiro-me a ambiente de negócio para o desenvolvimento da agricultura. Acha que do ponto de vista de políticas e de orientação política há um maior interesse e foco no desenvolvimento do setor agroindustrial? Eu acho que há dois tipos de problemas e dois tipos de soluções. Naturalmente temos um problema grande, que é a carência de recursos para fazer investimentos, para dar crédito, para permitir a alavancagem de alguns projetos. Mas existe outro tipo de problemas e que têm soluções que devíamos ter começado a dar já há bastante mais tempo. Ou seja, não há desenvolvimento, no meu ponto de vista, não há desenvolvimento económico agroindustrial sem investimento estrangeiro. No meu ponto de vista. Porque nunca teremos recursos suficientes para, em termos nacionais, para alavancar projetos que precisamos nessas áreas. Portanto, o Estado tem que permitir, tem que facilitar o investimento privado, nomeadamente o investimento estrangeiro. E para isso tem que criar políticas,
tem que facilitar esse investimento. E isso não se tem verificado. Naquilo que referiu, o ambiente de negócios proporciona o investimento privado, nomeadamente o investimento estrangeiro? Eu acho que não. A nossa legislação fiscal, a nossa legislação em termos gerais facilita a atividade privada e o desenvolvimento da atividade do investimento estrangeiro? Eu acho que não. Portanto, o Estado, os nossos governos, têm que proporcionar as melhorias deste investimento, deste ambiente de negócios, proporcionando que os investidores privados e os investidores estrangeiros privados investam. E esse trabalho de casa, porque esse trabalho não custa dinheiro, para fazer esse tipo de ambiente, para criar esse tipo de ambiente, não é preciso recursos financeiros, é vontade política e capacidade para fazer. Isso nós temos. Que fatores críticos seriam aqui, diria, decisivos para um maior investimento, do ponto de vista dessas condições a que se refere? Para o investimento privado estrangeiro, eu acho que há pontos que são comuns e referidos pela generalidade dos analistas, que são a lei das terras, que continuamos a não ter adequada a esse investimento, a questão da imigração, que não está facilitada ao nível daquilo que os projetos precisam, em termos de disponibilização de mão de obra para esse tipo de projetos. Não existe essa capacidade nacional para esses projetos. Nós podemos querer dizer que temos capacidade para desenvolver determinados projetos, mas não temos. De facto, não temos essa capacidade. Portanto, essas duas questões, que no fundo é a lei das terras e a lei da imigração, e naturalmente também é a legislação que disciplina, ou que, enfim, foi falado durante os últimos tempos, este combate à corrupção, portanto, que está inserida naturalmente neste ambiente de negócios, não é? Mas o ambiente de negócios que se desenvolva sem esta doença que temos, não é? Que é a corrupção endógena, quase transversal à nossa sociedade. Sem isso, nós não criamos condições para esse investimento estrangeiro. Não é possível. Naturalmente, o investidor precisa de mais, precisa de garantia de que o investimento que faz tenha alguma segurança, que possa repatriar capitais, que o Banco Nacional lhe garanta isso. Mas isso acho que é possível fazê-lo, naturalmente. Portanto, o desenvolvimento que nós temos colado fundamentalmente à atividade petrolífera é muito importante, devemos continuar a tê-lo, mas, paralelamente a isso, o desenvolvimento e a diversificação económica tem que ser feita. E o mais grave é que isso não se faz num dia, não se faz num ano, leva muito tempo. Portanto, já devíamos ter começado a fazê-lo, nomeadamente na criação destas condições que referi, que cabe fundamentalmente aos dirigentes do país, os que fazem as leis, os que criam estes ambientes de negócio, ou que facilitam este ambiente de negócio, ou que criam a facilitação para que isto aconteça. Portanto, sem que isso se faça, dificilmente teremos investimento estrangeiro. Falou há pouco tempo sobre a transição da economia planificada para a economia de mercado, e nesse processo houve também um processo de privatização de empresas, e muito mais recente verificou-se, entretanto, que o Estado voltou a investir em áreas produtivas, portanto, voltou a desenvolver empresas ou projetos empresariais que se mostraram, portanto, poucos viáveis, os investimentos ficaram encalhados, e há um outro processo de privatização dos investimentos. Toda essa mudança de contexto e contradição, o que é que lhe diz Como lhe referi,
é cíclico. Os problemas são os mesmos e as soluções têm sido sempre as mesmas, não é? Portanto, o paradigma tem que mudar. E o Estado tem que se deixar de se substituir aos empresários, ao empresariado, ao investimento. Não pode ser o Estado a fazer esses investimentos. O Estado tem que criar condições para que eles se façam. Agora, não é o Estado que vai criar a fábrica de rações aqui, ou o projeto de agrícola ali, ou a indústria acolá. Não pode ser. Porque está mais que provado, e nós já temos isso nesta história nos últimos 30 anos, isto aconteceu várias vezes. E todos esses projetos que o Estado tem levado a cabo têm morrido. Temos que aprender com esses erros. Não cabe ao Estado fazer. O Estado tem que criar condições, legislação, tem que proporcionar condições para que as pessoas o façam. Não é o Estado substituir-se a eles. Enquanto o Estado persistir nisso, os problemas, se as soluções são as mesmas, os problemas vão continuar. E são sempre os mesmos. Os últimos 25 anos, como apontou, foram de grandes transformações e para além da paz, houve, entretanto, o boom económico. Voltámos a ter o petróleo com maior importância na economia e voltamos outra vez ao discurso da diversificação. E nesse processo todo fala-se também sobre a necessidade do capital humano, como referiu há pouco tempo, que alguns projetos não se desenvolvem porque nós não temos capacidade de os fazer e é necessário abrir a possibilidade de investimento estrangeiro, e esse investimento estrangeiro muitas vezes é também acompanhado de especialistas estrangeiros. Qual é que é, portanto, o caminho que se deve seguir aqui? Por um lado, na criação de uma massa de colaboradores locais e competentes, mas por outro lado aqui ter também um aporte de especialistas que possam trazer para Angola a experiência já acumulada de vários anos de atividade nas suas realidades. Isso parece aquilo que se costuma chamar uma pescadinha com o rabo na boca, né? Que a gente dá em círculos e nunca avança. De facto, a resolução da maior parte dos nossos problemas passa por por termos mais atividade, não é? Mais a economia se desenvolver. Se nós tivermos uma economia a crescer, temos capacidade de maior investimento na educação, na saúde, por aí fora. E temos mais emprego, não é? E, portanto, resolvemos os dois maiores problemas que neste momento temos para a juventude, que é emprego, não é? E sem emprego não se consegue fazer nada, e o emprego só se consegue se houver atividade que o gere. Não podemos estar a criar artificialmente ou pensar que os vamos todos empregar na função pública, na polícia, nos órgãos públicos, porque isso não desenvolve a economia. Esses órgãos são órgãos de apoio, são serviços de apoio. Nós precisamos de emprego dos jovens na economia real. Bom, isso só acontece se de facto houver investimento, não é? Se houver atividade económica que apareça, e que eu acho que deve aparecer privada. Mas para que isso apareça, não é estalar os dedos, é preciso que se crie condições para que isso aconteça. É isso que eu lhe estava há bocado a referir. Demora muito tempo, mas tem que ser criada. E criar é facilitar, é criar instrumentos que captem esse investimento privado, para que isso se desenvolva. E responder às perguntas que esses investidores normalmente fazem. E dar respostas a esses problemas que eles levantam. Esse é que é o papel que tem que ser feito. Esse é que é o caminho que tem que se trilhar, que é responder de forma afirmativa, criando condições para que o investimento privado aconteça. Enquanto o Estado persistir em criar redes de supermercados para contrariar o mercado informal,
ou criar grandes fazendas para proporcionar isto ou aquilo, ou fazer ZEEs com atividade industrial para... É o que vemos. A ZEE foi toda privatizada, as empresas estão a ser lançadas um processo de privatização, os grandes projetos agrícolas não funcionam ou estão parados. Eu vi ontem de Malange, e na estrada vi vários projetos industriais de fábricas de rações completamente abandonados. Foi o Estado que as fez. Num espaço pequeno, eu vi 3 grandes projetos que são fábricas de rações. Foi o Estado que fez esse investimento. Mas porquê que as fábricas de rações foram instaladas naqueles locais? Há necessidade da ração naquele local? Provavelmente sim. Mas existe milho para abastecer essa indústria de rações? Não. E existe agricultores com capacidade ou para pagar essas rações à fábrica de rações? Também não. Portanto, não podemos construir o castelo de cima para baixo, não é? Portanto, nós temos que fomentar o aparecimento do milho, o aparecimento dos produtores de criadores de animais e, obviamente, facilitar também o aparecimento dessas fábricas. Parece que tínhamos um financiamento num sítio qualquer, esse financiamento tinha que ser gasto numa determinada maneira e comprámos um conjunto de fábricas e instalamos por aí, não é? Que obviamente são importantes e que devem existir, mas que depois não funcionam. Qual é o rendimento que tiramos desse investimento? Zero. Fizemos-lo há 3, 4, 5 anos. Daqui a 3 ou 4, 5 anos está tudo estragado, não vale a pena. Foi dinheiro que se deitou ao lixo. O setor... Porque o Estado não devia ter feito esse investimento. Deviam ser os privados e os privados falo-iam no sítio que era melhor para eles, ou para o mercado, claro, com uma dimensão que adaptada à realidade e não selecionada por alguma empresa ou algum organismo fora deste contexto, não é? Teria preocupações de rentabilizar esse investimento. Portanto, disse que o Estado é muito bom em criar elefantes brancos. É verdade. Entretanto, além do setor agroindustrial, outros setores económicos também cresceram ao longo dos últimos 30 a 25 anos. Para si, quais é que são os outros setores que aceleraram a economia ou eles cresceram com esse crescimento, passa aqui o pleonasmo, que Angola registrou ao longo a maior parte do crescimento verificou-se também para além desse que referiu do agroalimentar, porque não é só agrícola, é agroalimentar. Há projetos que nasceram associados à produção agrícola, né? que vemos por aí. Hoje, quando chegamos ao supermercado, encontramos muitos produtos feitos cá, né? E produção agrícola que noutros tempos não víamos. No mercado nós vemos produto nacional. Para além desse, o que referiu, naturalmente os materiais de construção teve um grande desenvolvimento. Portanto, a banca foi fundamental para esse crescimento ou ela poderia ter tido um outro papel, sendo que para muitos empresários o Estado só interveio em determinados momentos porque não havia capital privado, tanto vindo do setor bancário para incentivar veja o seguinte, a economia. A banca o que fez foi repassar para a economia a disponibilidade que o Estado criou com alguns programas. A banca só consegue dar crédito se a banca tiver economia das pessoas, tiver poupanças, não é? O que faz a banca não é dinheiro dos banqueiros que é emprestado aos clientes, é o dinheiro de outros clientes que emprestam à economia. Se nós não temos
poupança, como é que a banca pode fazer empréstimos? Só os faz quando o Estado cria condições, em termos de determinados programas, para que a banca seja o veículo para o fazer. E é isso que tem acontecido. Portanto, não podemos dizer a banca proporcionou ou deixou de proporcionar. Não, a banca não tem capacidade. A banca nacional, comparado com as necessidades, não estou a dizer que não haja projetos financiados, são pouquíssimos. São muito poucos os projetos que são financiados pelo banco. Pela banca privada, no caso. Sim. Sim. Agora, há muitos projetos que são financiados graças aos programas que o governo criou para que o banco financie. A operacionalidade desses projetos é feita pelos bancos, mas quem criou as condições foi o Estado. Não é? Portanto, e é verdade que o nosso empresariado tem poucos recursos para fazer esse investimento. Quando eu digo que não há desenvolvimento, quando estamos a falar de desenvolvimento, estamos a falar de desenvolvimento a sério. Sim, mas muitos desses programas financiados pela banca, com condições que o Estado criou, acabaram por também não vingar. Estamos a falar, Porquê? por exemplo, no âmbito do programa Angola Invest, que serviu para financiar o setor agrícola, e muitos receberam financiamento para desenvolver projetos que acabaram por... Então, a pergunta faz... Por morrer à nascença alguns deles. Se existiu investimento, se existiu disponibilidade de recursos para investir proporcionados nesses programas, e se existe necessidade, o mercado carece dos produtos que podem ser gerados por esses investimentos, então, se os investimentos não deram certo, é porque a qualidade das pessoas que beneficiaram desses investimentos não era adequada para esses investimentos. Ou não será? Ou não será que se deu, que se proporcionou investimentos a pessoas que não tinham condições? Não eram aquilo que referiu há pouco, não eram empresários. Nós tivemos cá em Angola um momento que foi o do aparecimento de novos empresários angolanos, mas a verdade é que muitos só ficaram com o nome de empresários. Do ponto de vista de resultado dos investimentos, temos muito pouco, e isso para si o que é que representa? Representa que os investimentos foram mal dirigidos, que as pessoas que tiveram acesso a essa disponibilidade não foi a economia real. Nós criamos de forma artificial empresas ou investidores que depois não conseguem transformar essa capacidade numa realidade. Hoje fala-se muito na agricultura e na agricultura familiar. De facto, não se tem dado a atenção que se devia ter de dar à agricultura familiar. Esses sabem fazer agricultura familiar, mas podem aumentar muito, multiplicar muito a produção se tiverem incentivos, não é? Que às vezes, se calhar, até são menores do que aqueles que criamos, favorecendo o aparecimento de esses empresários fantasmas que depois não transformam o financiamento em VX ou em casa de férias na fazenda, não é? O que é que para si define um empreendedor? A vontade de fazer crescer ou nascer qualquer coisa resultante do investimento que está a fazer. Se eu não tiver essa capacidade, essa vontade, essa ambição, eu não faço crescer. O empreendedor tem que gerar riqueza. Só é empreendedor se, com os recursos que tem, humanos e materiais, gerar riqueza. Multiplicar esses recursos, aumentando e criando riqueza. Se eu só consumir esses recursos, eu não estou a criar riqueza.
não sou empreendedor. E o que tem acontecido, é isso que estava há bocado a dizer-lhe, é que muitos desses projetos foram dados a pessoas que consumiram esses recursos e não produziram riqueza. Portanto, não criaram condições para que esse empreendimento se desenvolvesse de forma a aumentar a atividade, a criar mais emprego e a criar riqueza para aqueles que investiram e para as pessoas e para os recursos humanos envolvidos nesse desenvolvimento. Portanto, o empresário tem que ter essa ambição, essa capacidade de, com determinados recursos, fazê-los crescer, criando riqueza. Sem isso, não é empresário. Passou também pelo setor da educação, portanto foi professor no âmbito de um programa de cooperação e esteve em Moçambique, portanto para além de Portugal, onde também fez a formação e em Angola. Os últimos 25 anos, o que é que nós conseguimos, se me permite o termo, construir de educação e de formação de quadros? A minha passagem como professor foi numa fase muito especial, era a fase da revolução, da paixão, não é? Portanto, em que nós vivíamos de forma muito apaixonada esta realidade que consistia em estarmos a ver e a participar numa mudança. Isso criou em nós uma capacidade e uma força diferenciada e, portanto, foi uma alegria para mim muito grande poder dar aulas numa altura em que não havia professores. Havia uma carência grande de professores e, portanto, a minha participação nesse momento foi ensinar, digamos, o pouco que eu sabia, porque era muito jovem, não é? Tinha muito pouca experiência da vida, mas consegui participar nesse processo de educação na escola, suprimindo essa dificuldade que existiu momentânea a seguir às independências. Eu fui professor em 1977. Portanto, os países eram muito jovens e as carências eram muitas, não é? E o que lhe posso dizer é que continuo a achar que hoje, em Angola e nestes países, a atenção que se dá à educação devia ser muito maior. É a base de tudo e, portanto, grande parte dos nossos recursos deviam ser direcionados para criarmos condições para que esta educação fosse cada vez melhor e que chegasse a todos, ou a mais pessoas do que chega agora. Sem isso, o país terá muita dificuldade em desenvolver-se, não é? Se não houver educação. A educação, a saúde, obviamente, e essas condições básicas, mas a educação é, digamos, a base deste desenvolvimento. Sem educação não teremos aquilo que eu estava a dizer, os recursos necessários para criar novos empreendimentos, novos projetos, não teremos ética na forma como os abordamos e, portanto, a educação é fundamental para isto. E sem educação, como é que se tem colaboradores competentes, capazes, competitivos? Nós não podemos esquecer que quando nos comparamos com outros países, somos um país jovem, não é? Somos um país novo, que com 50 anos de independência, somos um país novo, um país muito novo, que sofreu, digamos, uma sangria enorme de quadros que saíram do país na altura da independência e também que perdeu muitos dos seus jovens num processo de guerra, não é? Portanto, vivemos em guerra onde grande parte das pessoas que participavam eram jovens, era a nossa juventude, não é?
Felizmente estamos a sair desse processo e agora há uma nova juventude que já não teve esse problema da participação nesse processo de guerra, mas continua a ser insuficiente. Fez-se muito, nós temos universidades, temos formação. Hoje em dia existe muita, mas muito maior disponibilidade de mão de obra para um conjunto de setores. Não estou a negar isso. Estou a dizer que existe esse crescimento. Estou a dizer é que é insuficiente para a necessidade de desenvolvimento que o país tem. Nós hoje em dia temos muito mais nacionais a trabalhar na indústria petrolífera. Até aqui há uns anos era só estrangeiros. Não havia nacionais naquilo. Hoje temos nacionais. Hoje temos nacionais com projetos, a participar em projetos agrícolas. Mas se você vai à maior parte desses grandes projetos, continua a haver a maior parte dos especialistas são com recurso a pessoas estrangeiras. Não é? Portanto, mas não há veterinários. Mas há suficientes? Não. Percebe? Eu não estou a dizer que não se tenha desenvolvido ou não se tenha criado essa capacidade de recursos humanos. Criou-se, desenvolveu-se, há muito mais do que havia 15 ou 20 anos atrás. O que eu estou a dizer é que continua a ser insuficiente para aquilo que o país precisa como desenvolvimento. E como empresário, qual é que é a maior dificuldade que tem em conseguir quadros para os projetos que desenvolve? Ao nível da nossa área, há uma carência de, obviamente, pessoal qualificado. Porquê? Porque você pode ter uma formação teórica e se não tiver anos de prática nessa profissão, continua a não ser um profissional com prática suficiente para desenvolver essa atividade. E o que acontece é que como o mercado, apesar de ser pequeno em termos de atividade, é muito carente quase a maior parte das empresas tem esse trabalho de formação na prática, mas que muitos desses quadros são captados depois pelas atividades mais punjantes. No nosso caso, a indústria petrolífera, que tem condições para pagar melhor do que toda a outra atividade, era o destino para onde os formandos, os maiores formandos que tínhamos na empresa, trabalhavam 3 ou 4 anos na empresa, faziam formação algumas vezes no estrangeiro, como acontece ainda hoje. Ainda recentemente tive um técnico que patrocinámos formação na África do Sul, em Portugal, e esteve connosco 3 anos. Ao fim de 3 anos, olha, eu tenho uma vaga numa petrolífera que vou ter que aceitar, porque as condições que me dão são muito melhores. Portanto, a empresa Novasotec, mas nunca terá condições para dar essas condições de remuneração, ou não só de remuneração, como também de atrativos, não é? De carreira, e ele partiu. Portanto, nós fizemos um investimento que depois não conseguimos fixar. Não é? Porquê? Porque existe carência no mercado, existem poucos técnicos especialistas em determinadas áreas que satisfaçam o mercado. Portanto, as empresas investem na formação, mas depois, como existe muita necessidade no mercado, as pessoas partem para outros projetos. Portanto, continuamos a ter dificuldade em ter técnicos séniores, digamos, em determinadas atividades profissionais. Continuamos a ter essa dificuldade, é menor do que a que tínhamos anteriormente. Nós não temos hoje em 120 pessoas temos 2 estrangeiros, não é? Obviamente não temos uma grande quantidade de pessoas na empresa estrangeiros, mas continuamos a ter dificuldade em recrutar profissionais séniores
para as atividades que desenvolvemos. Há quem defenda aqui uma maior necessidade ou um maior alinhamento entre as empresas e as instituições de ensino, nomeadamente as universidades e os centros de formação, para que se possa oferecer ao mercado aquilo que realmente é necessário. Perderam-se as escolas profissionalizantes. Portanto, aquilo, hoje em dia, você encontra nas empresas quadros séniores que passaram pelas escolas industriais. Na agroindústria, pessoas que passaram por escolas como o Chivinguiro, não é? Esses quadros que hoje temos mais velhos são pessoas que têm um passado, normalmente nestas áreas industriais, agroindustriais, associados a estes dois ramos da educação, que eram as escolas profissionalizantes, as escolas industriais. Eu próprio comecei na Escola Industrial de Luanda, não é? A minha formação. E depois o Instituto Industrial, e por aí fora. Hoje em dia não temos essas escolas profissionalizantes. Portanto, na educação o que me perguntou foi o que é que tínhamos que fazer. Eu acho que se tem que repensar. Veja, hoje há muitos formados em áreas que têm muita dificuldade em ter enquadramento na atividade económica. Eu tenho pessoas formadas em geografia ou em coisas desse tipo, não é? Em que é que eu enquadro esse licenciado ou bacharel numa atividade agroindustrial? Tenho muita dificuldade. E como digo digo outras. Há muitos cursos que normalmente são cursos mais baratos, porque não precisam de tanto investimento ao nível das universidades ou das escolas para formar pessoas, não é? Porque não precisam de equipamentos, não. É um pouco a sebenta, o livro e o professor, não é? Há muitos cursos, há muitos formados nessas áreas sociais que depois não têm enquadramento. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que há escolas profissionais, mas não há o suficiente, nem com a qualidade suficiente, para que as empresas... Eu hoje chego a por exemplo, a um Sinfotec a pedir a um determinado profissional, eu não tenho. É preciso de um profissional para trabalhar na área... do ar comprimido. Não encontro. Percebe? Há 25 anos, o que é que sonhava ao nível pessoal? Falamos muito aqui ao nível profissional e a sua vida acaba por quase que ser dissociada da atividade profissional e empresarial. Mas eu gostava de perceber um pouco dos seus planos e sonhos de há 25 anos. Falou um pouco sobre o seu plano ou os seus sonhos quando tinha mais ou menos 25 anos e também foi professor, mas há 25 anos, o que é que sonhava? Como todos os jovens, eu nessa altura tinha uma paixão que era, e como, digamos, amante da terra, digamos, tinha uma paixão que era ver Angola crescer, era ver Angola melhor. E portanto, nesse período ambicionávamos a paz, ambicionávamos ter uma Angola diferente daquela que na nossa meninice tínhamos antes da independência. Todos desejávamos isso, não é? De uma forma ou de outra, desejávamos ver. E portanto, a seguir à independência, ou nos últimos 30 ou 40 anos, tínhamos essa ambição de ver Angola melhor, crescendo e distribuindo melhor. E para mim essa foi sempre a motivação, digamos. Cresceu e distribuiu melhor? Eu cresci, fiz a empresa crescer,
a Nova Sotecma é hoje maior do que era em 1900, muito maior do que era em 1995. Tenho quadros que me acompanham desde esse tempo, portanto, pessoas que estão comigo desde 1995, não é? E tenho a satisfação de ter criado, passaram pelas nossas fileiras centenas de quadros que naturalmente abasteceram, digamos, o mercado ao nível de outras empresas. Eles foram formados na Nova Sotecma. Portanto, eu reconheço, tenho esse orgulho de ter feito crescer a empresa, de ter criado formado centenas de pessoas que passaram pela empresa ao longo destes 30 anos e de hoje ver pessoas que foram nossos colaboradores e que hoje são empresários também em atividades ou afins ou muito diferentes. Portanto, esse é um orgulho quando encontro alguém que está à frente de uma empresa e que foi quadro da Nova Sotecma, eu fico orgulhoso porque o tempo que esteve connosco serviu para alguma coisa, não é? Certo. E a parte diria, mais do país. Portanto, essa foi a sua experiência. O país cresceu e distribuiu melhor? Eu acho que nunca foi nunca cresceu o suficiente e não distribuiu o suficiente. Isto para ser, digamos, mais politicamente correto, dizer, eu acho que se podia ter feito mais e acho que se podia ter distribuído melhor. É reconhecido pelo quase transversalmente no país. O próprio presidente, quando tomou posse, elegeu como o combate principal a luta contra a corrupção, e portanto eu acho que esse é um mal endógeno que se enraizou na nossa sociedade a quase todos os níveis e que é um grande obstáculo ao desenvolvimento do país, a que se faça uma distribuição melhor, como referiu. A corrupção é hoje o mal maior. É o mal maior para criar um bom ambiente de negócios, um desenvolvimento sadio das empresas, e ao nível da capacitação das pessoas e da formação e da constituição de ética e moral das pessoas, é o principal obstáculo que temos. Ao nível do empresariado, como é que este mal ainda continua a afetar ao nível do empresariado local, principalmente, e que está aqui... A todos os níveis. Eu tenho visto referido, por exemplo, que ainda recentemente numa realização pública, um palestrante empresarial dizia que o nosso principal adversário é a AGT. É um exemplo. Nós temos legislação boa, mas a corrupção proporciona que, a partir de regras bem feitas, se criem obstáculos para que a facilidade possa ser vendida. Essa é a forma de proliferação da corrupção. Não se concebe que as coisas que, para conseguirmos determinado documento ou determinada autorização ou por aí fora, se tenha que recorrer sempre ao conhecimento. Mas em que medida é que a AGT acaba por ser para esse interlocutor o maior adversário para as dos empresas? empresários? A AGT tem uma atividade, exerce uma atividade policial muito pouco promotora pedagógica, muito menos pedagógica. Muito pouco pedagógica, era essa a palavra correta, e muito policial. Portanto, exerce uma pressão enorme sobre as empresas, não é? Imagine, se você chega a uma empresa e lhe pede a documentação de há 10 anos para trás, como uma forma de pressão,
e portanto o faz andar uma semana à procura de papel para poder evidenciar uma coisa qualquer, é um pesadelo para a empresa ter a AGT nesse processo. Agora, se isso for feito para encontrar ou recolher elementos suficientes para propiciar uma melhor apresentação de contas ou do que quer que seja na empresa, isso tem um fundamento pedagógico que proporciona a que a empresa fundamenta a sua atividade em preceitos melhores, cada vez melhores. Mas se isso for só para encontrar uma valorização ou uma dimensão de qualquer problema para aplicar uma multa ou negociar uma benesse, isso é muito mau, isso é um pesadelo para as empresas. Há quem, tanto dos empresários, também se queixe dos órgãos de fiscalização, principalmente ao nível industrial, há muitas queixas. Vocês claro que nós têm tido boas experiências ou mais? Isso está muito pouco simplificado, não é? Continua a estar muito pouco simplificado e nós temos que ter alvarás, licenças, autorizações de diversos órgãos para poder elaborá-lo. Imenso. E, como lhe digo, quer dizer, a fiscalização, e ultimamente tem havido algumas até que são plurais, digamos, com vários organismos e que chegam à empresa e que lhe dizem que não encontram nada em termos de funcionamento, mas dizem que o chão está sujo, como aconteceu a nós, numa área de atividade mecânica, disseram-nos que o chão tinha uma mancha de óleo. Sim, pois tem que ter. Enfim, mas está lavado, não é? Mas tem uma mancha de óleo. Porque ali se desenvolveu uma atividade que gerou, enfim, derrame. Mas isso faz com que os trabalhadores tenham condições de salubridade menores? Não, porque isso foi reposto. Cria alguma dificuldade ao desenvolvimento da nossa atividade? Não. Mas, se for visto à letra, digamos, um conjunto de regulamentação que eles normalmente sabem muito bem, dá origem à aplicação de uma multa, segundo a interpretação que tem. Isso não faz sentido. Percebe? Esta atividade policial, tudo é uma atividade policial. Os órgãos de fiscalização assumem-se como polícias, não é? E, portanto, o que procuram é encontrar uma falta para introduzir uma pena. E a pena traduz-se numa multa que, por sua vez, pode gerar, não estou a dizer que gere sempre, mas que pode gerar uma atividade de corrupção associada. No fundo, as pessoas tentam encontrar dificuldades, como se diz, para vender a facilidade, não é? E isto é uma atividade generalizada, não é? E as empresas sofrem todos os dias com isso. Os órgãos de fiscalização podem presumir, e presumindo, podem-lhe obrigar a provar um conjunto de coisas. E mesmo que isso signifique a alocação de meios que nós precisamos deles para outra coisa, estejam alocados a encontrar e a provar que determinada presunção não é verdadeira. Imagine que um órgão lhe diz assim, não, você apresentou uma declaração com este valor, mas nós presumimos que não é esse, devia ser outro. Porque qualquer coisa. E você tem que provar que eles, que a presunção que tinham não é verdadeira. E é você que o tem que fazer, é as suas custas. E para isso tem que ter uma equipa a tirar fotocópias de 10 anos de documentos, a procurá-los no arquivo morto, e depois a pedir a um advogado ou uma assessoria qualquer que elabore um parecer, para lhe dizer que eles não estão, a presunção deles não é correta, e nós estávamos bem na aplicação que fizemos da lei. Não sei se me estou a fazer entender. Isso é desgastante para um investidor. É um pesadelo, como eu referi. Sempre que uma destes organismos entram pelas empresas adentro, é um pesadelo. Ainda assim, continua a acreditar e continua a sonhar. Quais é que são
às suas crenças e sonhos? Obviamente continuo a acreditar e continuo a bater-me todos os dias para que esta prática seja melhorada, que os organismos de fiscalização cumpram o seu papel, que é garantir que não é a procurar culpados, mas é a promover o desenvolvimento de práticas que proporcionem um desenvolvimento correto das empresas ou da atividade. Portanto, eu não estou preocupado em prender uma pessoa porque praticou um determinado... Estou preocupado em criar condições para que ele não o faça outra vez. Não é? E a atividade pedagógica que estes organismos deviam ter devia ser uma prática corrente. Devia ser uma prática corrente. Quais são os seus sonhos por realizar? Eu continuo a achar que é possível termos uma Angola melhor. E, portanto, onde, enfim, tem-se visto criar essas grandes frases motivadoras, um país onde seja agradável viver, onde todos... Portanto, o meu sonho é ver Angola crescer economicamente, aproveitar os recursos naturais que tem, que fazem inveja de muita gente, é ver agora o que se passou com o corredor do Lubito. Portanto, continuamos a ser em África, a ter riquezas que são absolutamente necessárias para o desenvolvimento do mundo, não é? Portanto, que essas riquezas que temos e que esses recursos que temos possam cada vez mais ser utilizados para o desenvolvimento do nosso país e dos angolanos que cá vivem e que vão nascer. Essa é, digamos que, a motivação maior. Eu tenho 67 anos, não é? Portanto, não ambiciono necessariamente maior riqueza para mim, porque aos 67 anos já não se constrói muita coisa de novo, dá-se continuidade ao que se tem, mas ambiciono para os empreendimentos que tenho, para as empresas que tenho, para a atividade que tenho e para as pessoas que comigo colaboram, naturalmente, uma vida melhor. Como para o país, ambiciono melhores políticas económicas, maior desenvolvimento económico, que traduza num maior desenvolvimento humano, pessoal, de condições de vida dos angolanos. É essa a minha ambição maior. Eu sei que isto pode parecer uma falácia, que toda a gente pode dizer, mas eu sinto e acredito que é possível. Acredito que isso é possível fazer agora. Não precisamos de nenhum Messias para que isso aconteça. É possível. Nós próprios temos condições para fazer melhor e criar condições para que isso aconteça. Hélder Moraes, muito obrigado por ter estado connosco nessas conversas AIM, 25 anos. As conversas nunca se esgota-se sim o tempo, e temos certeza que conseguiremos depois arranjar outros tempos e outros momentos para mais conversas sobre si, sobre o país e sobre os projetos que tem vindo a desenvolver. Foi um prazer estar com vocês e estou disponível para este e outros encontros. Obrigado.